Oi, gente! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Cá Entre Nós, esse podcast que nasceu no meu coração com o propósito de abençoar a sua vida. E hoje, aqui no nosso primeiro episódio, nós temos uma convidada maravilhosa, bênção de Deus, mãe, influencer, empresária, né? Muitas funções e uma grande amiga nossa. Hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui no Cá Entre Nós, Melissa. Bem-vinda! Obrigada, Carla. Obrigada, pessoal. Obrigada. É um prazer, né, estar aqui para estrear o primeiro Cá Entre Nós, né? Então, com certeza esse programa vai ser um abençoador de vidas, vai ser um divisor de águas na tua vida, na tua história. E eu tô muito honrada de poder estar aqui aí como a primeira entrevistada do programa. Ai, que bom. Gente, o meu primeiro podcast, eu tinha no meu coração em falar sobre um assunto, que é o assunto que eu mais amo na minha vida, é algo que queima no meu coração, que é Deus, é o Espírito Santo, é esse relacionamento com Deus. E hoje nós vamos entrevistar a Melissa, porque muitos não sabem, eu acho, ou poucos, não sei, mas ela é uma mulher que tem esse relacionamento íntimo com Deus, não é, Melissa? É verdade. Eu sempre falo que falar de Deus é até engraçado, porque às vezes, quando as pessoas fazem algum convite pra gente alguma coisa, fala, deixa eu pensar, deixa eu ver. E quando você falou, eu topei na hora, né? Eu falei, não, vou sim. Justamente por isso, porque quando você me falou o teu propósito, eu falei, poxa, é tão gostoso falar de Deus, é tão bom contar o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz. Então, eu falei, eu tenho que dividir isso com as pessoas, né? Eu nunca vou me negar a falar sobre o amor de Deus. E foi por isso que eu aceitei rapidinho pra gente poder trocar essa experiência, contar um pouquinho aqui pra você hoje. Sim. Eu conheço a Melissa desde o hospital, né? A gente não era tão íntima, mas lá, quando eu entrei no hospital, não tinha muita gente cristã. E aí eu percebi que você era, eu já falei, meu Deus, ainda bem. Uma identificação. Glória a Deus, a gente tem essa identificação, né? Chega no ambiente procurando. E foi lá que eu comecei a te conhecer, a ver teu brilho, a tua luz, teu sorriso sempre no hospital. Passou tempos, né? E a gente se encontrou nesse mundo da internet, nesse mundo do Instagram, do influencer, né? E quando eu fui com o propósito de gravar meu primeiro podcast, eu orei, né, tudo, e senti no coração em chamar você pra gente estar falando desse assunto, né? Então, Melissa, conta pra mim, pra todos que estão nos assistindo, como que foi assim, como que você conheceu Jesus, como que começou esse relacionamento com Deus? Porque, assim, muitas pessoas, elas acham que conhecem a Deus, mas não é aquele conhecer a Deus profundo, de intimidade, é um conhecer a Deus de ouvir falar, né, dele. A minha história com Deus, na verdade, ela assim, eu já sou a quarta, meus filhos, quinta geração dentro da nossa família, dos dois lados, lá do meu pai e da minha mãe, de evangélicos. Então, eu venho de um berço cristão, eu venho de uma educação cristã. Só que os meus pais, quando eles casaram, eles mudaram de cidade, eles são de Campo Mourão, foram para Foz, e na corrida do trabalho, eles se afastaram da igreja. E eles ficaram 11 anos afastados. Nesse período, nasceram, né, eles me adotaram, depois veio meu irmão e minha irmãzinha caçula, minha irmãzinha. E nesse período eles estavam fora da igreja. Até que quando meu pai tinha os 3 filhos pequenos, ele foi confrontado pelo Espírito de Deus. Uma vez ele estava na igreja, acho que foi a apresentação da minha irmã. Porque embora ele tivesse afastado, ele nunca perdeu o temor de Deus. Então os filhos nasciam, ele vinha morando na igreja, apresentava. E quando a minha irmã nasceu, ele foi confrontado pelo Espírito de Deus, né? Falava assim, e ele ouviu nitidamente a voz do Espírito Santo falando para ele: o que mais eu tenho que te dar? Você não podia ter filhos. Os meus pais não podiam ter filhos. Minha mãe sofreu 2 abortos antes de mim. Você não podia ter filhos, eu te dei filhos. Você não podia ter dinheiro. Meu pai veio de uma família muito humilde, batalhou muito para ter o que tinha. E naquela época eu já estava trabalhando, estava vivendo bem. Então, tudo que você queria, eu te dei. O que mais te falta? E ele foi confrontado pelaquela verdade. E ele se deparou que ele estava criando os filhos dele até meio afastados, né, de Deus, e voltou correndo. Então, foi nesse tempo que eu ainda muito pequena, meus irmãos muito pequenos. Então, eu fui criada num berço, né, num lar cristão. Com princípios, né? E foi ali em torno dos meus 11, 12 anos, né, naquela fase da adolescência, eu já participava ativamente de todos os departamentos da igreja, infantil, música. E quando eu entrei para o departamento de adolescentes ali, que eu aceitei a Jesus. Eu sempre conto essa história porque
eu acho interessante, até quem nasce em lar evangélico, a gente tem que aceitar Jesus. Chega um momento que não é mais o teu pai e tua mãe estão te levando. Sim. Você tem que tomar uma decisão. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu venho aqui? Por que eu... Então, foi naquela fase, eu lembro assim, que entre 12 anos, que foi num congresso de adolescentes, que eu aceitei a Jesus. Que eu fui, confessei com a minha boca, que eu entreguei a minha vida a Ele por escolha, né? Eu escolhi essa vida para mim ali na minha adolescência. E é engraçado que é nessa fase, né, de adolescência que a gente está descobrindo a nossa identidade, né? Quem nós somos. Há muitos questionamentos quando a gente se encontra na fase da adolescência, né? E aí o Espírito Santo, Jesus vem e muitos jovens hoje se entregam, né, para Jesus nessa fase. É mais engraçado, assim, eu brinco. Eu ainda vim de uma geração que era um pouquinho mais difícil. Eu sofri muito bullying na escola. Hoje eu falo que hoje os meus filhos não passam por isso. Eu sou da época que, tiravam sarro do cabelo, tiravam sarro de tudo, sabe? Da roupa, tudo era motivo de piada. E mesmo assim, eu não tenho lembrança de que isso de alguma forma me afetasse. Eu não me sentia mal por isso. Eu sempre brinco que eu nunca pensei, eu cogitei me afastar da igreja, porque para mim era difícil de alguma forma. Não, eu me envolvi, eu achava isso, levava isso numa boa, assim. E igual você falou, nessa fase é muito difícil. Falo que ser adolescente é muitos questionamentos. Por que eu existo? De onde eu vim? Por que eu tô aqui? Mas quando você consegue conciliar isso com o chamado de Deus, aí você consegue entender o propósito da tua vida, ainda, claro que de uma forma muito rasa, né? Porque nessa idade a gente é muito novinho ainda. Sim. Mas você começa a entender os propósitos de Deus, ali você começa a entender o objetivo do plano maior, ele ajuda, né? É um facilitador. Sim. Eu falo que eu passei ele pela minha adolescência sem grandes problemas, que a gente vê que quando um adolescente ele é criado fora dos caminhos do Senhor, ele passa. Você vê que tem muito mais crises existenciais. Traumas, né? Que a presença do Espírito Santo dentro de casa, ela ameniza, ela conduz. Até o relacionamento pais e filhos, nessa fase que é meio conturbada. Né? Os meus pais, eles sempre nos ensinaram o caminho e sempre foram firmes nesse propósito. Olha, você vai fazer assim, assim, assado, você pode ir até aqui, daqui para lá você não pode. E sempre nos criaram assim. E muitas pessoas falam, uma criação, reprimidas. Não é. Eu tenho, assim, as melhores memórias. Eu brinco que, meu Deus, domingo de manhã na minha casa, se a gente não acordasse para ir na escola dominical, se fizesse, eu tô com sono, era um escândalo, a casa caía. Só que eu lembro disso com gratidão, não é uma lembrança amarga, sabe? Eram os melhores momentos, assim, que era estar junto com a família, a gente ia pra igreja, fazia as atividades da igreja. Então, e foi lá que eu aprendi, né, tudo que eu falo que eu sou hoje, foi com os meus pais e dentro da igreja. Né? Esse grande formador de caráter, formador de personalidade, de saber quem eu sou hoje na sociedade, o que eu devo oferecer à sociedade, foi nesse lar, nessa base que eu tive. E hoje isso você pode passar para os teus filhos, né? Porque imagina se você não tivesse tido uma criação assim com os cuidados, né, que seu pai teve, né? Talvez hoje você estaria cuidando dos seus filhos de uma forma totalmente errada, né? Sem dúvida. Hoje tudo que eu falo para eles ou que eu mostro através de exemplo, eu posso afirmar. Eu falo, às vezes alguém olha assim e fala, olha, vivi assim, não morri não, tô aqui, né? Nesse sentido. Posso ir em tal lugar? Posso fazer? Não pode. Né? Eu falo assim que com eles, eu já deixo muito claro para eles coisas que eles não podem fazer. Você não pode posar na casa do amiguinho. Não vai, pronto. Mas mãe, não vai. E eu lembro de ouvir isso da minha mãe. Você não é todo mundo. E é muito, cara, quando a gente tem filho, você replica muito isso. Só que eu falo de uma forma positiva. Eu aprendi, eu não fazia isso e ela prezava pela minha segurança. E hoje eu conheço histórias de amigas minhas que passaram por situações terríveis e tenebrosas das quais eu não passei. Por quê? Porque os meus pais tiveram esse zelo comigo. E hoje eu replico isso nas crianças, assim, totalmente. Né? Eu falo, eu sei por que eu tô fazendo isso. Talvez eles ainda não entendam. Sim. Mas lá na frente eles vão saber por que a mamãe não deixa, por que a mamãe é chata, né? Sim. Que é um cuidado. É um cuidado para evitar que coisas terríveis que podem acontecer aconteçam com eles. Sim, entendi. E assim, você casou nova ou não? Como que era a parte do relacionamento? Eu amo ouvir histórias de relacionamento, porque eu quero saber como que funciona, que eu tô encalhada. Então, eu vou contar. A minha história do meu namoro com ela é muito engraçada, porque realmente eu casei nova, hoje eu vejo, só que eu namorei 6 anos. Então, não foi assim da noite pro dia, não. Sim. Só que eu comecei a namorar o Nelton muito nova. Então, por isso que eu namorei tanto tempo e ainda assim casei nova. Quando eu tava na escola,
naquela fase de terceirão, as minhas amigas já namoravam e eu não tinha namorado. Eu fazia pouco tempo que eu morava em Pitanga, eu não tinha namorado. Meu pai não deixava sair muito, né? E eu lembro até hoje que uma amiga minha falou assim: você nunca vai namorar ninguém. Meu porque Deus. teu pai não deixa você sair de casa. Você acha que alguém vai bater na tua porta pra namorar com você? E ele bateu. Foi isso. Ela profetizou e deu certo. Foi. Pra você ver como Deus, ele cuida. Deus cuida. Não precisei sair procurar, né? Bateu na minha porta. O Nelton, a gente era vizinho comercial, né? Do trabalho dele, do meu pai. E ele foi lá no escritório, sei lá, trocar dinheiro, sei lá, fazer o quê. E foi a primeira vez que eu vi ele. E eu não fui muito com a cara dele, porque eu conheci Pitanga, né? Então eu via ele, vi no banco, no lugar, achava que ele tinha cara de metido. Sempre Mas, é assim, assim, gente, eu as não sabia o nome histórias. dele. Sabe quando você olha assim? Não sei, pra mim ele parecia ser um menino metido. Eu não sabia nem o nome, nem quem ele era, mas eu, se me perguntasse, mostrasse, eu falava que acho que aquele piá lá é metido. E daí nós tínhamos um casal de amigos em comum, e que ela era minha amiga. Mas ele era da igreja também? Não, Nelton não. Nelton era católico, toda a família dele. E o Nelton é bem mais velho, né? 9 anos mais velho do que eu. Então, enquanto eu ainda era adolescente, o Nelton já era adulto, já trabalhava. Embora eu trabalhasse com meu pai desde os 11 anos, mas ele já tinha 25 anos. E a minha amiga de escola namorava o amigo dele. E ele me conheceu e falava pro amigo dele, que me incomodando: eu quero conhecer a Melissa, a amiga dela, quero conhecer a Melissa, quero conhecer a Melissa. E ela falou pra mim algumas vezes: meu amigo quer te conhecer, mas aquela coisa, né? A gente deixa passar. Quando eu passei no vestibular, na véspera da minha matrícula da faculdade, que eu tinha pra Irati fazer minha matrícula, eu saí com ela pra ir na Gaúcha tomar um sorvete. E daí, muito malandro, o namorado dela ligou pra ele e falou: viu, ela tá na Gaúcha. E ele pegou e chegou lá, mas assim, normal, me cumprimentou, a gente sentou junto e tal. E eu achei muito legal, porque ele foi muito espontâneo. Hoje a gente dá risada, ele me ofereceu uma coca. E daquela época, era muito modinha, assim, bebê, adolescente, queriam ser bebê. As minhas amigas gostavam de beber, aquele negócio. E eu nunca, não era minha... E ele também, ele foi muito de boa, assim: quer tomar uma coca? Eu falei: opa, quero. E a gente conversou aquele dia e tal. E a gente se conheceu e a gente começou a falar por telefone. Todo dia. Eu fui pra Irati, a gente começou 15 dias, a gente, eu ligava pra ele 3 vezes por dia. E a gente não tinha nada... E a gente não tinha nada sério, meu pai nem sonhava com nada. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu queria desistir. Porque eu tinha 16 anos quando eu fui pra faculdade. Eu passei no vestibular com 15. Meu Deus. Semana eu fiz 16. Como assim? E eu fui embora com 16 anos, morar sozinha em outra cidade. E eu cheguei lá, eu fiquei com medo. E eu queria desistir, eu queria vir embora, eu queria minha mãe. Já ouvi uma história parecida. Eu queria minha mãe, eu queria voltar embora de tudo quanto é jeito. Só que se eu chorasse pro meu pai com certeza ia pegar o carro e ia me buscar lá em Irati e ia trazer embora. E eu não queria desistir da faculdade. Sim. Eu tava com medo, mas eu não queria desistir. E o Nelton, ele serviu com esse amparo, sabe? Ele me escutava. Eu chorava pra ele, assim, horrores. Terminava de chorar, pronto. Quando a minha mãe ligava: oi, mãe, tudo bem? Eu fiz isso, fui na aula, fui no mercado. Porque eu não queria que os meus pais soubessem o quanto eu tava sofrendo lá. Porque eu queria isso pra minha vida. Eu queria crescer, eu queria ser adulta. Então, eu sabia que eu tinha que aguentar o processo. Mas talvez se não fosse ele, eu não sei se eu tinha dado conta. E nessas 2, 3 semanas eu ia vir pra cá e a gente combinou por telefone, assim, sabe? Ele falou: então, tá, um dia ele perguntou assim, mas... ou eu perguntei, eu perguntei pra ele brinca que eu pedi ele namoro. Mentira, eu só perguntei. Ele: tá, mas a gente tá namorando? Daí ele: você me pedindo namoro? Eu falei: não sou te pedindo namoro, eu tô perguntando. Aí ele falou: eu acho que tamo, então, né? Vim pra cá no final de semana, né? E a gente combinou. Ele me buscou na rodoviária, daí eu liguei pro meu pai e falei: um amigo meu vai me levar. Meu pai já, né? Como se fosse besta, pai. Um amigo meu vai me levar em casa. E daí ele veio, me levou até em casa, tudo. Aí eu contei pra ele. Falei: só tem um negócio, pra namorar comigo tem que pedir pro meu pai. E ele falou: Melissa, eu nunca pedi uma menina em namoro. Eu nunca fui na casa, nada a ver. Eu começo a namorar. Eu falei: não, mas na minha casa... as coisas são assim. Tem que orar 3 vezes. Ir lá e pedir pro meu pai. E meu pai é um cidadão difícil. Aí, nós marcamos, né? Eu falei pro meu pai que ele ia lá. E ele sentou na mesa, assim, aquela cena ridícula. Ele sentou, meu pai sentou e eu, minha mãe ainda atrás, rachando da risada, com os irmãos, mas rindo muito da minha cara. E ele não falava nada. Ficou aquele silêncio, assim, durante muito tempo. Ninguém falava. Ele não desenvolvia. E meu pai, cruzado na ponta da mesa, também não ia. Aí eu falei, né? Eu falei: pai, o Nelton veio aqui hoje pra te perguntar uma coisa. Ele quer saber se ele pode... Coitado, exposto Não, na internet ele agora. veio aqui pra saber se ele pode namorar comigo. Meu pai podia responder sim ou não. Não. Mas daí ele não era meu pai, não. Ele tem que dar um sermão. Ele passou muitas horas falando, assim. E o Nelton hoje, ele conta que na hora ele pensou: cara, pra que eu vou ter esse trampo todo? mais. Eu vou embora. Ele pensava assim: o que eu tô fazendo aqui? Que De dificuldade. família eu me meti. Aí ele aguentou, né? Quando meu pai terminou, assim, horas e horas depois, falou: tá bom.
pode namorar, mas é assim, assim, assado nas minhas regras. Tem horário, tem, né? Isso, eu morando lá em Irati. Começamos a namorar ali. Então, eu tinha 16 anos na época, tava começando a faculdade, comecinho da minha faculdade. Nós namoramos, eu namorei toda a faculdade, então eu vinha bastante pra Pitanga, porque era pertinho, eu vinha bastante aqui. Namorei toda a faculdade. Quando eu tava no último ano de faculdade, a gente ficou noivo. Aí, nós rompemos o noivado uma vez ainda durante a faculdade, por questão de ciúmes, aquela coisa, porque eu era muito nova, muito imatura. E ele, esse negócio da distância era complicado. A gente terminou, ficamos um tempo afastados. Voltamos, a gente ficou mais um tempo junto, daí a gente rompeu o noivado, né? Eu já estava 1 ano de formada por ali. A gente terminou, e assim, e por motivos bobos, assim, sabe? Era picuinha, a gente nunca... Eu falei que nunca foi um término por motivo, alguém traiu, alguém... Não, era aquela coisa, uma implicânciazinha, não concordava com isso. E nós tínhamos uma divergência muito grande, que era a nossa divergência religiosa. Então, porque quando você começa a namorar, meu pai falou pra ele, falou, só que assim, você é católico, ela é crente, isso vai dar certo? Não, a gente não tem preconceito, nós vamos... Que a gente se amava, né? Só que na vida real... É diferente. É diferente. E a gente começava a ter problema. Por quê? Porque ele queria, por exemplo, ir jantar mais cedo, né? Porque a missa acabava às 8, o culto acabava 9, 9h30. Então, ele já reclamava do horário que eu saía da igreja. E aí começou. Aí ia ter um retiro de jovens, ele falou que não era para eu ir, não sei o quê. Claro que eu fui, a gente rompeu. E naquele retiro eu fiz um pacto com Deus, assim, porque Deus já tinha falado com o Nelton algumas vezes e ele era muito endurecido. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, a minha vida tá nas tuas mãos. Então, assim, se for para ser, que dê certo. Se não for, também tira o sentimento do meu coração. Essa é a oração de todo crente, gente. Tira, porque eu não quero sofrer por esse homem mais. Aí Deus tira, a gente chora. Terminei com ele, falei, e ele não aceitava por causa disso, porque ele falava assim, mas por que você tá terminando comigo? E quando eu usava o argumento que era por causa de Deus, assim, ele achava que era pior, mentira. né? Ele falava, você tá gostando de outra pessoa, você tá mentindo, e não era mentira. É que realmente, ele falava, mas a gente vive tão bem, assim. Eu falava, não, mas não vai dar pra casar, assim. Né? E eu sabia que depois de tanto tempo, tava na hora da gente casar, né? E daí nós terminamos. Aí a gente terminou. Nesse período, o Nelton começou a ir na igreja. Ele começou a ir... Como ele não queria ir onde eu tava, ele começou a ir lá na Planalto, lá num outro... Lá na nossa igreja mesmo, só que lá na Planalto. E ele começou a ir naquela congregação, e daí todo mundo chegava pra mim e falava assim, o Nelton tá na igreja. E eu, tá bom, vai me passar essa conversa, né? Eu conheço. Chegava outro, viu, Nel? Tá firme lá na igreja. Eu, tá bom. Deixa ele lá, então. Mas vocês não conversavam mais? Não conversavam. E você gostava dele? Tava em oração? Como que tava? Eu gostava dele. E eu sabia que ele gostava de mim, porque ele conversava muito com meu pai. E meu pai falava, o Nelton tá sofrendo e tal. E meu pai falava, só que você pensa bem antes de voltar. Porque vocês não são mais crianças. Porque nisso já fazia uns 5 anos que a gente tava junto. E as coisas têm que... E não, tá bom. E nem eu fui nesse retiro e Deus falou comigo de uma forma muito clara, que foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Deus já tinha falado comigo várias vezes, mas nunca aconteceu nesse jeito, que eu perguntava algo no meu pensamento e ele respondia claramente usando era uma profeta que estava falando comigo. E as perguntas que eu ia fazendo na minha mente, ele ia respondendo. Instantâneo, assim. Eu pensava assim, mas e como que eu vou... você vai fazer assim, assim. E uma das coisas que Deus falou assim, a tua vida quem guia sou eu, não é homem. Então, eu te criei com um propósito, e não é homem que vai direcionar os seus passos. Então, para mim, aquilo serviu. Eu entendi. Falei, se eu confiar em Deus, vai dar tudo certo. Se eu fizer por minha conta, não vai dar. Nesse meio tempo, o Nelton foi firmando na igreja, começou a participar mais ativamente, começou a tocar, cantar na igreja, tranquilo lá na Planalto. E a gente tinha alguns amigos que eram alguns pastores que estavam cuidando dele lá. Estavam discipulando, estavam cuidando dele certinho. Ele começou a ter muita resistência dentro da família dele, né? Não era fácil. Nesse meio tempo, eu trabalhava com uma moça e o namorado dela faleceu num acidente. Foi muito trágico, era um rapaz muito novo. E quando aquele rapaz morreu, para mim foi um choque de realidade. Porque eu via ela chorando por alguém que ela amava e eu vi que eu não estava com alguém que eu amava e que me amava e que estava cada vez mais próximo daquilo que eu esperava por besteirinha mesmo. Aí era picuinha mesmo, aí era pra não dar o braço a torcer. Eu que não vou atrás agora. Então, se ele quiser, ele que venha. Era bobeirinha. E nesse meio tempo eu orei pra Deus, falei, olha, então eu tô pronta, que meu coração tá pronto pra dar tudo certo. Ele me procurou,
Falou assim que a sobrinha nossa agora, na época, minha sobrinha nasceu, a gente estava separado, aquele auê. E eu amava ela e tudo. E eu tinha que ir lá na casa da minha cunhada fazer o teste da orelhinha dela, que ela nasceu em Vaiporã. E eu combinei com a minha cunhada e mandei mensagem pra ele. Falei, olha, eu vou lá na casa do Jonas da Meile fazer teste da orelhinha da Yasmin. Você, tudo bem? Não sei o que. Ele falou, você quer que eu te busco? Falei, não, eu tô de carro. Daí eu me toquei. Falei, não, então vem me buscar. Aí ele foi me buscar, tudo. A gente saiu. Quer comer alguma coisa? A gente saiu pra comer. Aí eu falei pra ele assim, mas como amigos. Ele, não, como amigos. A gente saiu, comer, tudo. Mas a gente acabou voltando aquele dia mesmo. Porque, é claro, eu gostava dele, ele gostava de mim, a gente voltou. Só que quando foi pra gente voltar, ele falou pra mim que nisso o Nelton tava com 30... Eu me formei que eu tinha uns 21, então ele tinha 32 anos já. Aí ele falou, olha, eu só volto com uma condição, se for pra gente casar. Porque não funciona mais isso. Ele tem 32 anos, Sim. não dá mais pra brincar disso. Eu falei, não, então eu concordo com você. Eu já tinha 1 ano e meio de formado na faculdade. Eu conhecia ele, conhecia a família dele, amava a família. Ele já era de casa, né, com meu pai, com meus irmãos. Eu falei, ele quando a gente começou a namorar, ele dava presente das crianças. Meus irmãos, né, já estavam nessa época grandes. E então vamos voltar. Daí falei pro meu pai, né? Falei, olha, eu voltei com o Nelton. Ele falou, sabe o que você está fazendo? Falei, sei, coloquei a aliança de noivado de novo. Fomos na igreja, pedimos o pastor orar pela gente, tudo certinho. Então aí a gente começou a construir a nossa vida. Aí ele falou, ó, eu vou construir a casa, tal. E ele fez a casa. A gente não tinha muito dinheiro, mas foi fazendo conforme dava. Comprar o que dava para comprar, o que não dava. E a gente queria fazer um casamento. Eu queria meu vestido de noiva, só que eu não tinha dinheiro. Aí eu sentei com ele e com meu pai e falei, olha, eu não tenho nada de dinheiro. Meu pai não tinha muito dinheiro, nem ele. Eu falei, quanto que dá para gastar? Eu falei, sejam bem sinceros, que daí eu organizo dentro do que vocês tiverem. O Nelton falou, eu posso dar tanto. Meu pai falou, eu posso dar tanto. Eu falei, joia, vamos fazer com isso daí. E assim, eu falo que quando é de Deus, o dinheiro rendeu. Porque eu tive tudo que tá, sabe, vestido de noiva, cerimônia, janta, dia de noiva, docinho, bolo, tudo que eu queria ter, eu tive. Música, foto, dentro do que a gente podia pagar. Convidamos bastante gente, né? Então, tava tudo caminhando. E quando eu tinha 9 anos, eu fui numa festa de 15 anos de uma amiga minha. E o pastor que fez a festa dela era muito amigo do meu pai, muito amigo da minha família. E eu falei pra ele assim, pastora Marildo, quando eu casar, você vai fazer o meu casamento. Eu tinha 9 anos de idade. E eu cresci sabendo quem ia ministrar o meu casamento. Era o pastor Marildo Stecanella. Aí eu falava pra ele quando a gente namorava, olha, meu casamento vai ser o pastor Amarildo fazer. Ele falava, não, vai ser o padre fulano, que é meu amigo. Ah, ele queria. Passou todo esse tempo, quem veio que pregou pro Nelton, que foi aquele divisor de águas, quando ele aceitou mesmo a Deus, foi um congresso de jovens que o pastor Amarildo veio pregar aqui. Ele veio lá de Santa Catarina, a convite do meu pai, e pregar na igreja. E o Nelton, ele nunca ia comigo, ele não aceitava, ele não queria ir de jeito nenhum. E ele foi por quê? Porque o pastor Amarildo, ele tem um irmão que é padre. E o Nelton achou muito interessante. Ele falou, eu quero saber história. Que história é essa? Que você é pastor. E o Nelton deu crédito para ouvir ele, porque o Nelton queria entender que história é essa? Que você é pastor e teu irmão é padre. Então, foi a primeira vez que ele se interessou por ouvir. E o pastor Amarildo veio, eles conversaram lá em casa. E na primeira noite que o Nelton foi na igreja, a pregação era sobre a volta de Jesus. Quando terminou o culto, o Nelton olhou pra cara dele e falou assim, você mentiu. Aí ele falou, por que eu menti? O Nelton falou assim, porque você falou que Jesus está voltando. E na Bíblia fala que nem o filho sabe qual é a hora. Aí o pastor falou assim, não, mas então vem cá, vou te mostrar um negócio. E começou, dá-lhe Bíblia. Aí ele fazia uma pergunta, Bíblia. E foi assim que o Nelton foi se quebrantando até que ele... Aí foi umas 3 noites assim que ele falou, meu Deus, eu vou. E então, quando a gente foi lá na frente, quem que ia vir fazer o nosso casamento? Pastor Amarildo. Mas ele tinha ido morar no Ceará. E a gente não tinha dinheiro para trazer ele. Pois a gente juntou. E daí, nisso, já era uma missão de vida do Nelton também. Ele falou, eu quero ele no meu casamento. Não, os dois Nós queriam, pagamos né? para ele vir, pagamos uma passagem aérea dele, para ele vir lá do Ceará fazer o nosso casamento. Então, assim, eu falo que Deus cuidou do meu casamento, assim, dos mínimos detalhes, assim, sabe? Foi ele que fez. Imagina, com 9 anos eu falei que queria que fosse ele. E você entregou, né, Melissa? A tua vida, a tua história, tudo que você queria. Então, acho que a partir do momento que a gente abre mão das nossas decisões, do nosso eu, do que nós queremos, Deus começa a trabalhar, né? Muitas vezes nós ficamos segurando, né?
o que Deus pode fazer na nossa vida, porque nós queremos fazer a nossa vontade. E até esse tempo que você ficou afastada, né? E ele buscando a Deus, e você buscando a Deus, e aí Deus preparou o momento certo, vocês já mais maduros, dois mais entendidos, até do relacionamento por Deus. Porque muitas vezes busquei relacionamentos, mas eu precisava buscar um relacionamento com Deus primeiro, antes de estar conectado. Se tratar pra isso, né? Exatamente, porque às vezes a gente está tomando o espaço de Deus da nossa vida com outras coisas, né? Eu entendo que, assim, quando a gente coloca a nossa prioridade... sabe assim, amar a Deus acima de todas as coisas? A gente banaliza muito isso. Eu amo Deus acima de todas as coisas, mas... o meu trabalho vem em primeiro lugar. Eu amo Deus acima de todas as coisas, mas quem manda na minha vida sou eu. Exatamente. E principalmente nós mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande. E... principalmente à medida que a gente conquista o nosso espaço no mundo, né? Eu trabalho, eu vou, eu faço, eu aconteço, e a gente acaba deixando de ser dependente. A gente tem uma distorção muito grande da submissão a Deus. A gente distorce muito isso. A gente quer uma autossuficiência. Sim. Que a Bíblia desconstrói totalmente isso. Você não tem que ser autossuficiente em absolutamente nada. Você tem que entender que Deus é suficiente. E é uma verdade difícil de aceitar. Por quê? Porque com ela a gente tem que aceitar os sims de Deus e os nãos. E os nãos, eles são muito difíceis. Né? Eu falo contando assim, nossa, parece que sempre foi mil maravilhas. Mas tiveram algumas situações que eu ouvi um não de Deus e a gente se questiona de forma assim absurda. Né? A gente fala, meu Deus, mas por que Deus está fazendo passar por isso? Por que Deus está... mas se eu tivesse feito... Não é que se você tivesse feito nada. Aconteceu o que era para acontecer. E num relacionamento amoroso, hoje, né? Claro que eu tenho de casada, eu tenho 10 anos, né? Com o Nelton a gente está junto há 16 anos. Então eu tenho muito mais maturidade para entender que dentro do casamento, dentro da família, dentro de qualquer decisão que a gente toma, se você colocar Deus em primeiro lugar e tentar ter a mente de Cristo para resolver situações do dia a dia, a gente resolve com facilidade. Só que o que é o problema da vida? Que a gente só descobre isso lá na frente. A gente tem que quebrar muita cara para entender isso. Que às vezes alguém chega e você... Era tão mais fácil a gente aprender antes, mas não. A gente primeiro tenta sozinho. Sim. Aí a gente leva, né, volta, erra, se arrepende, chora, amargura. Se machuca, né? Para entender que a gente primeiro coloca a vontade de Deus. Quando eu abri mão da minha escolha, eu falei, olha, Deus, se não for para ser... Então, mas eu pedi para Deus, tira o sentimento também, porque eu não quero morrer amargurada, não. Tira o sentimento. Nesse momento, Deus conseguiu trabalhar na vida dele. Deus alcançou ele, Deus trabalhou na vida dele. Ele também conseguiu fazer escolhas da vida dele, né? Que até então, ele conta assim, que até então ele não tinha dado o devido valor, né? Ele sempre me tratou muito bem. Só que é aquela coisa de homem, né? Aquela coisa. Uhum. Nesse momento, ele entendeu. Falou, não. Ele fez escolhas pra vida, porque justamente na época que nós namorávamos, não sei se hoje ainda é assim, os amigos achavam muito sarro dele tá namorando, dele querer casar. Tiravam sarro, porque bom era ser solteiro, bom é fazer festa. Tipo, o que você quer namorar? O que você quer com isso? E ele também ficava questionando isso. Sim. E nesse tempo, Deus trabalhou ele para ele entender. Ele falou, não quero mais essa vida, não quero festa, baile, eu não quero nada. Eu quero casar e ter a minha família. E a gente conversava muito, a gente queria filhos, a gente falava, a gente queria nossa casa, a gente queria ter filhos, a gente sonhava com isso. Então, se nós dois tínhamos isso em comum, por que a gente deixava, né, as coisas dar tão errado para... E quando a gente colocou Deus mesmo, de verdade, começamos a caminhar para uma coisa mais... Para um propósito, né? Uhum. Porque hoje, olhando a tua história, aquele dia na inauguração, né? Era um propósito, né? E tudo que Deus faz tem um propósito. E a gente tem dificuldade de entender isso. Quando a gente perde algo, ou quando a gente sofre, ou quando algo não dá certo, né? A gente tem dificuldade de entender que talvez Deus nos está colocando no caminho do nosso propósito, né? Deus sabe, né, o que é o melhor. E parece muito clichê. Deus sabe o que é melhor para mim. Só que não é só você ter essa consciência que Deus sabe, é confiar mesmo. Sabe, a fé é você realmente pular, né, no precipício. Sem paraquedas. Sem paraquedas, acreditando que Deus vai te amparar. E quando a gente começa a ter esse tipo de experiência com o Espírito Santo, começa a ouvir, a ser motivado, você descobre que ele ampara. Qual que é o maior problema do ser humano? É que a gente quer que ele faça por nós aquilo que a gente quer ter. A gente quer que Deus nos coloque onde a gente quer estar, que Deus nos dê aquilo que a gente quer ter. E a gente descobre que não é isso. Então, é um pouco frustrante se você não souber conciliar. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas questionando
chegam pra mim e falam assim, ai, depois que eu comecei, entreguei minha vida pra Jesus, parece que tudo deu errado. Meu Deus, a minha vida antes era de um jeito, parece que agora tá tudo dando errado. Exatamente. E eu sempre falo, cara, mas quem que falou pra você que andar com Deus vai ser fácil, né? Eu penso assim, que quando a gente tá no primeiro amor, entregando nossa vida para Deus, ele tá ali mexendo em tudo que tava já muito bagunçado. E quando ele chega, ele tá arrumando, ele tá tirando pessoas, colocando pessoas. É tipo uma reforma. É uma reforma. Dá um trabalhão. Dá um trabalho. Você tá em construção. Você tem que entender o teu processo. Pra você chegar no teu propósito. E dói, né? Você abrir mão de coisas que você queria pra você viver uma vontade de Deus, não é fácil, né? Caminhar com Deus não é fácil. Ali, ainda mais quando você realmente começa a se aprofundar no Espírito Santo. Por quê? Aí você já conhece a voz. Aí você já sabe que ele está incomodado com algumas atitudes suas, porque é nítido, né? A gente sente quando algo que a gente está fazendo não agrada o coração de Deus. Eu lembro muito quando eu parei de falar palavrão, sabe? Porque eu falava muito, muito palavrão. E aí, quando eu comecei a caminhar na igreja, demorou um tempinho, assim, né? A gente hábito, né? Porque a gente, assim, a gente chega na igreja e não é uma mudança radical já no início, entendeu? Eu não falo igreja, conhecer Jesus, né? E é até bom que não seja. Você já viu aquela expressão fogo de palha? Daquela pessoa que ela chega e promete mundos e fundos. Agora a minha vida vai ser... Eu vou parar com tudo, amanhã, depois... Então, é melhor que seja construído. Sim. É melhor que a pessoa entenda os limites dela. É melhor que ela vá se aprofundando, né? Que ela vá, do que às vezes... Porque ela se decepciona também, né? Na primeira decepção, vai embora, porque não criou raiz. Agora, quando você começa a construir, fortalecer suas raízes, conhecendo mais o Espírito Santo, você fica mais seguro naquilo que você está fazendo. Sim. E aí, eu lembro que daí meu amigo, que era do grupo de jovens, ficava falando, você tem que parar de ficar falando esse palavrão e tal. E aí, gente, do nada eu fui percebendo que aquilo foi saindo da minha vida, sabe? Não, quando eu via, eu não falava mais. Não falava nenhum palavrão. Até hoje, raramente eu falo. Só se eu estou convivendo muito com alguém que fica falando, o ambiente, e aí eu falo. Mas, gente, foi nítido, assim, aquilo foi saindo da minha vida, sabe? Então, caminhar com o Espírito Santo, você vai se moldando a ele, né? E isso é maravilhoso. Você vai desenvolvendo amor, mansidão, domínio próprio. Os dons do Espírito vão... Só que só a partir de um relacionamento. Bacana falar que é uma construção, porque tem muitas pessoas que acham que, você é de igreja, você... Então, a tua vida deve ser... Você é perfeita, você... Ou fala assim, eu não vou naquela igreja porque eu conheço fulano e tem a vida... Gente, né? Não é isso. É você ter consciência. Eu cometo erros, assim, absurdos todos os dias. Você pode pecar em pensamento, né? Quantas vezes que, às vezes, igual no trabalho, assim, acontece, as pessoas não dão vontade de você pegar e mandar... Sim. Mas aí você pega, se controla, pede perdão, às vezes, para Deus. É esse discernimento de você tentar ser melhor. De falar assim, eu não vou agradar o Espírito Santo vivendo dessa maneira. Essa atitude, frequentar determinado lugar, ter determinada atitude, pensar de tal forma, não vai estar agradando o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. E acham que a gente vive essa perfeição, né? E a Bíblia é muito clara. A perfeição a gente vai atingir lá na eternidade. Por aqui, a gente tem que tentar buscar a santificação todo dia. Então, todos os dias, assim. E o Espírito Santo, ele confronta a gente. Diariamente. Eu, por exemplo, a minha vida toda, eu conto assim que eram histórias do sim de Deus, sabe? Deus, desde quando? Desde a história da minha adoção. Né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, poderia ser criada por qualquer outra família do mundo. Então, você foi adotada. Fui adotada. Os meus pais não podiam ter filhos. Então, os meus pais biológicos eu não conheço, eu não sei nada desse passado. E Deus me colocou nessa família. Então, isso já é uma vitória. Eu sempre fui muito bem tratada pelos meus pais. Vieram os meus irmãos. Sempre foram histórias de vitória. Né? Eu queria fazer vestibular, fiz. Passei, trabalhei, casei com uma pessoa que... Né, um homem moldado por Deus. O Nelton me trata muito bem, é um pai incrível. Os meus filhos, eu queria ter filhos. Eu tinha medo de não conseguir ter filhos. Engravidei com facilidade. Os meus filhos vieram com saúde. São incríveis, né? Então, eu conhecia esse lado de Deus, né? Embora eu tivesse tido alguns nãos, assim, profissionais na vida, principalmente na família do meu pai, a gente já perdeu dinheiro, a gente já passou por situações muito complicadas, eu achava que, não, mas todas as vezes que aconteceram isso, a gente conseguiu, a gente deu a volta por cima. E eu achava que era só isso, que só era esse raso, sabe? E eu pregava e dizia com muito... Não, a gente tem que glorificar Deus na hora boa, na hora ruim. A gente tem que glorificar Deus em todos os momentos. Aí, quando eu passei pela primeira vez na minha vida pela dor, eu falo, eu não conhecia a dor. Eu não conhecia, gente. A gente acha que conhece. A gente acha que sabe o que dói. Quando eu passei pela primeira vez, que foi perder uma das pessoas que eu mais amava no mundo,
né? Quando eu perdi meu tio pelo Covid, o meu tio, assim, eu falo, a gente tem uma família grande, tem vários tios, mas igual ele, eu nunca tive. Quando meus pais estavam fora da igreja, meu tio permaneceu na igreja e eu queria ir pra igreja por causa dele. Ele era professor de música. Na casa dele, todo final de semana tinha 30, 40 piazadas jovens, assim, posando, vendo filme. E eu ia lá, eu queria... Ele me ensinou música desde muito pequena, os meus irmãos... Ele era aquele cara, sabe? E a gente era muito unido, muito. A gente vivia junto o tempo todo, morou na mesma casa, muito tempo. Então, meu tio, ele era, assim, o meu segundo pai fácil, sabe? Fácil. Lá em casa, tudo que tinha problema, alguma coisa, tio João, vem aqui, né? Tudo. Ele era meu exemplo em tudo, assim. A gente andava junto, brincava, a gente estava junto o tempo todo. Falar que ele era meu tio é pouco, sabe? Melhor amigo do meu pai, um dos meus melhores amigos. Ele era... E novo, jovem, saudável, servo de Deus. Meu tio, ele dedicou a vida a Deus. Desde criança. Ele era diferenciado dentro da casa dele. Ele serviu a Deus. Meu tio, um exímio saxofonista. Uma pessoa incrível. Gente, uma personalidade, assim, só um exemplo para vocês. Para quem conheceu. Quando a gente tava com Covid, a gente pegou tudo junto, Covid, eu fui a primeira pessoa que ele ligou. Porque a gente jantou, era aniversário dele, no sábado, domingo, dia das mães. A gente passou o dia junto. Na segunda-feira, na terça-feira, a filha dele testou positivo. E daí ele me ligou, o que a gente faz? Eu falei, todo mundo vai fazer exame. Vamos todo mundo fazer exame? Vamos. Todo mundo foi fazer exame. Aí, naquele dia, positivou ele e o Nelton. Aí, aquela história que era, né? Isolamento, todo mundo na sua casa. Daí, com o passar do dia, cada dia foi positivando mais um da família. Daí, na família do Nelton, todo mundo positivou. Da família nossa, acho que os meus pais e os meus irmãos não positivaram, o resto, todo mundo. Mas assim, gente, a gente estava lidando com isso, estava tomando remédio, né? Aquela coisa. Eu nunca imaginei. A gente nunca imagina, né? Sabe? Eu fui a primeira da minha casa a pegar Covid também. Mas... E lembra dos grupos de risco, né? A gente idosa. Meu tio não era grupo de risco. Meu tio nunca bebeu, nunca fumou. Pulmão de músico. Então, gente, nós vamos passar. E no outro final de semana, ele ficou ruim, internou. Ficou uma semana internado aqui, o quadro dele foi se agravando, precisava de UTI. Naquela época que não existia UTI, Deus foi provendo, Deus foi abrindo porta. Conseguimos transferir para uma UTI. E nesse momento a gente estava em oração, sabe? A gente viu que a coisa era um pouco mais séria, grupo de oração. E no grupo tinha mais de 100, 200 pessoas naquele grupo de WhatsApp. Todos os dias, às 11 horas, nós orávamos por ele, todos os dias. E eu estava muito certa que Deus ia me responder com um sim, como sempre foi. Né? Deus vai curar. Deus tem poder para curar, Deus vai curar. Por quê? Porque eu entendia que curar é esse rasa, era isso daqui. Porque eu só conhecia isso. Eu tinha perdido nos meus avós, mas mais idosos, aquelas situações que a gente entende, né? E meu tio ficou uma semana na UTI. Quando foi para amanhecer uma segunda-feira, que ia completar uma semana, meu tio faleceu. Sabe? Ele estava lúcido. Ele não foi entubado, meu pai e minha irmã é médica, então ela visitava o meu tio. E o meu pai visitou no domingo, deixaram eles entrarem na UTI, conversaram, ele estava lúcido, consciente. Conversou com meu pai, com a minha irmã, fez chamada de vídeo com a gente, eu falei com ele estava visivelmente estável, né? Embora os médicos nunca esconderam, né, a gravidade do quadro dele, né? Da infecção pulmonar, ele estava muito dependente cada vez mais de oxigênio. Eles nunca esconderam isso da gente. E a minha irmã, por ser médica, tinha acesso a tudo isso, mas eu tinha fé. E naquela madrugada, quando meu pai me liga e fala assim, o tio não resistiu, o tio faleceu. Foi como se o chão tivesse sumido. Porque a primeira coisa, assim, o primeiro pensamento, mas por que Deus não curou? Sim. Deus cura todo mundo. Aí você começa assim, mas fulano Deus curou, ciclano Deus curou. Beltrano pegou Covid e está vivo. Por que ele não está vivo? O que está acontecendo? E naquele momento, né, o Nelton foi me abraçar, foi, não me abraça. A gente saiu, fez todos aqueles trâmites burocráticos que a gente precisa fazer. E eu segurei a minha dor, porque o meu pai ia precisar de mim naquele momento, né? E eu falei assim, meu pai precisa de mim agora. Ajudei meu pai e tudo. Quando a gente chegou na igreja, a gente conseguiu velar ele por 2 horas. Naquela época ainda nem podia, né? Conseguimos liberações e tal, porque ele não era mais contagioso pelo número de dias que ele estava com Covid, ele não era mais contagioso. Conseguimos 2 horas. E assim, foi muito triste, porque não foi nem digno de quem ele era, sabe? Sim. Eu sabia, assim, que se fosse em outra situação, viria gente de tudo qualquer lugar do mundo, porque só de alunos que ele ensinou, de músicos que ele formou em Campo Mourão, no Paraguai, em todas as cidades que nós passamos, era muita gente que amava ele. E no meio daquela situação, eu lembro que eu olhei pro Nelton e falei assim, olha,
Se o diabo tá achando que com isso ele vai rir da nossa cara e de alguma forma eu vou murmurar contra Deus, eu vou deixar de acreditar em Deus, ele tá enganado. Porque isso não vai acontecer. Eu fiz um propósito no meu coração que eu ia continuar glorificando a Deus. E o Nelton até me olhou assim, porque eu falei isso no meio assim da... E é uma dor muito difícil. Aí foi o meu primeiro não de Deus de verdade. Aí eu descobri o que é dor. Que a gente reclama de cada coisa, né? Eu vi como os meus problemas eram tão fúteis, assim. E falei, não, Deus não respondeu a minha oração. Deus não curou. Por que Deus não curou meu tio? E nessa dor, assim, ela é dilacerante. Eu falo, passa os dias, eu achava que ia amenizar. As pessoas falam, depois de um ano melhora. Não melhora. Não ameniza. Não passa. O que acontece é que você começa a entender o que é a eternidade. E aquilo não é que vai te servir de consolo, vai servir de esperança. Sim. Aí, com essa dor, eu aprendi que eu tenho que estar cada vez mais firme, porque eu quero ver ele. Sim. E aí, a eternidade é logo ali. E eu sei pra onde ele foi. Aí que tá, eu brinquei um dia, não sei se foi com a minha irmã, eu falei assim, às vezes eu não queria ter consciência das coisas. Eu queria não saber. Sabe assim, quando as pessoas acreditam que alguém morreu e pode vir falar com elas, acreditam que pode reencarnar. Eu falei, eu queria não saber o que eu sei. Mas sabendo o que eu sei que vai ser na eternidade. E pra eu chegar lá, agora depende de mim. Ele já foi. Sim. Agora a gente brinca, ele foi promovido. Ele já tá lá. No melhor lugar. Vai depender de mim. Então, o meu comprometimento, ele teve que aumentar. O meu comprometimento com Deus, de viver com Deus, com o Espírito Santo, ele teve que aumentar. Porque eu tive que aprender a glorificar no momento de dor. Eu tive que aprender a dizer que eu amo o Senhor, que eu adoro o Senhor, que a minha vida é dele. E entender. Quando você fala assim, Senhor, está nas suas mãos, a vida dele está nas suas mãos. Então. Aí quando Deus recolhe, a gente vai questionar o quê? A vida dele está nas mãos de Deus. Deus sabia. Exatamente. Lá na eternidade, talvez eu descubra o porquê. Porque Deus não me deve nada, não me deve satisfação nenhuma. Se o Senhor quiser me contar lá o porquê que foi assim, não do meu jeito, vai me contar. Só que eu tive que aprender isso numa dor muito difícil. Eu tive que aprender a conviver com isso. Eu tive que aprender o que é amar a Deus. E hoje, quando eu chego para Deus e falo, Senhor, eu te amo, é porque eu falo, Senhor, eu te amo. Hoje, quando eu falo assim para Deus, está nas suas mãos e não nas minhas, eu entendo a responsabilidade dessa oração, não é brincadeira. Não. Porque a gente fala, eu vou colocar nas tuas mãos, mas se Deus fizer de outro jeito, daí eu não quero, daí eu não aceito. Então, eu tive que vivenciar e passar por isso para hoje poder entender que quando a gente coloca nossas vidas nas mãos de Deus, e Deus cuida, sabe? Sim. A dor, a saudade, ela não melhora. Só que eu penso assim, imagina quem passou por isso não tem nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Quem passou por isso e fala assim, acabou. Eu não. Eu falo, um dia eu vou encontrar, porque eu vou fazer de tudo. Porque agora depende de mim. Né? Deus já entregou o filho dele, morreu numa cruz para me dar salvação. Exatamente. Pagou o preço pelos meus pecados na cruz. Agora depende de mim. Daqui para frente, só eu. Só eu que tenho que cada dia buscar a minha salvação. Porque não é assim, Jesus morreu e sou salvo. Não. A salvação, a santificação, a gente busca diariamente. E não é fácil. Não. É difícil. São momentos que você tem que parar, refletir. E hoje eu falo para Deus, né? Falo, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Um ano depois, o meu filho pegou Covid. Meu filho fez a forma grave da doença. Eu revivi toda aquela dor, aquela angústia, aquele pesadelo. Eu revivi aquele... E o inimigo vinha o tempo todo no meu ouvido. O que eu ouvia o tempo todo era, ele também vai morrer. Ele também vai morrer. Eu ouvia claramente essa afronta. Ele também vai morrer. Ele também vai. E eu tive que ministrar na vida dele, falar, o meu filho é promessa de Deus para minha casa. O meu filho não vai morrer. Eu tive que profetizar isso na minha casa e a gente orou. E foi muita gente. E o meu filho teve uma recuperação milagrosa. O meu filho tinha um derrame pleural. Grau 2. Eu fazia tomografias nele a cada 48 horas. Eu fiz a primeira tomo. Na segunda tomografia, piorou o derrame. No domingo à noite, lá em Guarapuava, tinha uma equipe no centro cirúrgico esperando meu filho aquela madrugada para abrir o tórax dele para drenar. E eu não ia poder acompanhar o meu filho. Uma mãe, né, gente? E eu não tinha mais chão, eu não tinha mais força. Eu só clamava misericórdia de Deus. Chegava um ponto... Sabe quando fala assim que o Espírito Santo ele entende até os gemidos? Sim. Eu entendi isso, que às vezes a gente não consegue mais falar. E eu só chorava e pedia, assim, misericórdia de Deus. Quando foi no domingo...
com 48 horas da última tomografia passado, na noite meu filho ia pro centro cirúrgico e eu sem poder mais ver ele se ele entrasse no centro cirúrgico, que a gente fez a tomografia para ver se o antibiótico estava começando a fazer efeito. Meu filho já fazia 14 dias que estava com acesso de antibióticos, para ver se meu filho ia precisar operar ou não aquela noite. As manchas do derrame dele, elas não tinham diminuído conforme a gente esperava, elas tinham desaparecido. Eu tenho todas as tomografias, ele se comparar a cada 48 horas o quadro piorando, em 48 horas desapareceu. Meu filho, ele não melhorou. O meu filho foi curado. E não teve sequelas? Nenhuma. Aí o médico veio com aquele, vamos ver agora como é que vai ser. A criança saiu de lá, ele teve alta na sexta, sábado era aniversário dele. Eu falei assim, doutor, mas eu vou colocar uma cama elástica, ele quer vida normal. Eu falei, mas ele pode, vida normal. Ele falou, vamos testar, monitorar. Ele pulava na cama elástica, eu ia com oxímetro, eu ia com eu ia lá com termômetro pra ver se ele tava dando febre, uma reação. E Deus curou o meu filho. Glória e nesse momento, o que eu aprendi com o Espírito Santo? Que a vontade de Deus é soberana. Era a mesma doença. Sim. Um, Deus recolheu. O outro, Deus entregou para mim. Você entende que o poder de Deus nunca foi questionado? Se Deus podia ou não podia curar da Covid? Sim. Só que Deus tinha os seus planos, Deus tinha traçado o que era para acontecer. E daí, nisso, eu tive que amadurecer e entender que, às vezes, a resposta de Deus para nossa vida é sim. Às vezes, ela é um não. Mas, independente disso, você faz uma escolha de caminhar com gratidão. Eu sou grata a Deus. Eu falo, Senhor, eu te agradeço pelos 31 anos que eu convivi com meu tio. Eu sou grata por ter conhecido ele. Eu sou grata por ter te conhecido e saber agora entender os seus propósitos. Então, quando a gente faz essas escolhas, a gente tem que amadurecer e carregar os nãos também. Só que com a certeza que eu falo que caminhar com Deus não é que vai ser tudo fácil, mas você tem a garantia de que ele vai estar do teu lado. Exatamente. Ele ampara. Ele segura, ele dá a mão, ele é sustento, ele é fortaleza. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo naquele momento que você está sozinha, que você acha que você não vai aguentar mais. Ele é a paz, né? Sabe aquela hora? A paz que excede todo entendimento. Gente, essa oração, né, que a gente faz, Deus, se for tua vontade, tira, se não for, é muito real, né? Nossa, eu já fiz várias vezes e sempre dá muito certo, sabe? Em tudo na vida. No relacionamento com amigos, você pode falar. Às vezes a gente fala assim, sabe aquele negócio de mãe? Eu tô andando com fulano. Essa menina... E mãe sempre tá certa, né? Ai, mãe, que ridícula. Essa menina não é pra amizade. E lá na frente você descobre que não era. Então, e a mesma coisa com Deus. Por que a gente não confia? Pai, né, gente? Por que a gente teima de fazer do nosso jeito, né? E é isso. Quando você começa a conviver com Deus, você começa a aprender. E a presença do Espírito Santo, ela te dá discernimento para as situações. Tem coisas que eu falo pro Nelton, às vezes algum negócio que ele vai fazer, eu falo assim, não faça isso, não vai dar certo. O que é? Eu falei, não, eu não senti paz. E ele já concorda, ele sabe. Eu falo assim, eu não senti paz no meu coração da gente fazer isso, da gente ir por esse caminho. Vamos esperar, vamos orar? E daí lá a gente vê alguma coisa. Então, confiar em Deus, confiar na presença. Mas só reconhece a voz do Espírito Santo quem conhece ele. Exatamente. Tem que conhecer dele. E tem que dar liberdade, né? Porque se a gente for com o nosso coração endurecido, ele não funciona. A gente precisa estar com o nosso coração aberto. Abrir mão da gente, né? Abrir mão. E é engraçado que a gente estava falando agora de morte, né? Muitas pessoas, elas não têm entendimento da morte, né? Eu sempre soube lidar. Nunca passei por mas eu entendo que existe a eternidade, entendeu? Quando a gente tem esse entendimento que a gente vai junto do Pai e que a gente vai viver na glória com Ele, entendeu? A gente começa a entender a morte com mais facilidade e a lidar com isso. Sabe o que eu fiz quando eu perdi meu tio? Eu fui ler Apocalipse. Que eu já tinha lido diversas vezes, mas eu li de novo. Porque eu precisava me fortalecer. Eu precisava... Quem gosta de estudar é assim, né? Eu queria embasamento teórico. Eu precisava de embasamento teórico. E eu fui ler de novo. Aí, quando você chega lá no capítulo 22, que ele fala assim... E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aí o Espírito Santo foi me tratando. E eu falei, peraí, mas vai chegar essa hora. Ele ainda vai passar essa dor. Pode não ser agora, pode não ser aqui. Mas essa dor vai passar. O que eu falo? Ela te tira o fardo da amargura. Ela te tira o fardo de você ter algum remorso, de você ter, sabe? E o que é mais legal de quando a gente vive com a presença do Espírito Santo guiando? Que de todas as dores que eu tenho, é saudade, não é remorso.
Eu nunca deixei de falar que eu amava. Eu nunca deixei de abraçar, de beijar. Lá em casa, a gente é muito... Eu falo, quem é de fora até acha estranho. A gente se beija, se abraça. A gente é muito disso, assim, muito de contato. E eu beijava, e eu abraçava, e eu falava pra ele que ele tava lindo. Você aproveitou todas as oportunidades, né? Eu não tenho remorso na morte de uma das pessoas que eu mais amei na vida. Eu tenho saudade. Sim. Eu tenho saudade. Tudo que acontece hoje, eu queria que ele tivesse aqui pra eu contar pra ele. Porque era assim, a gente ligava, contava o tempo todo, tudo que ia fazer, tudo que acontecia. Na inauguração do parque, pra mim, foi uma dor. Aquele dia de eu lembrar dele, que ele não estaria ali. Porque o Neto falou assim, convida quem você quiser. E na hora que o Neto falou assim, viu, quem você convida? Eu falei, não convidei. Falei, convida quem você quiser, que você queira que esteja lá nesse dia. Eu pensei, meu Deus, eu queria meu tio lá. Então a saudade, ela existe. Mas é só a saudade. A saudade, ela é física. E Deus permite que a gente sinta isso. É um sentimento humano. É alguém que você ama, não está ali, você sente saudade. Sim. Mas não tem remorso. Mas não tem aquela dor da amargura. Porque Deus fez isso, eu me lamento. Porque Deus tirou ele de mim. Deus deve me odiar. Não. Deus tinha um propósito na vida dele e um propósito de salvação. Por quê? Porque foi nessa hora que eu tive que aprender mais uma dura lição. Que Deus, ele não está muito preocupado com essa vida terrena nossa. Sim. O maior propósito de Deus para nossa vida é a nossa salvação. Que eu entendo que talvez nesse plano terreno, às vezes ele tivesse perdido a salvação dele. Às vezes alguma escolha, alguma coisa que ele estivesse fazendo, que ele perderia a salvação dele. E o propósito maior não tem alegria. Quando Paulo fala, né, que morrer com Deus é lucro, é isso que ele fala. Que a morte ela é tão pequena perto do que significa a eternidade. E nós não sabemos lidar. A gente não tem conhecimento disso mesmo. É verdade, a gente não tem. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que se fortalecer, tem que estudar. Eu pedi muito conselho para Deus. Eu pedi muito para o Espírito Santo me tratar, me ensinar a entender a magnitude da vida eterna. E hoje eu entendo um pouco mais que o propósito de Deus para nossas vidas aqui é muito pequeno. A gente achar que tudo que Deus tem para mim é isso daqui. Aqui, né? O que mais Deus pode me dar é dinheiro. Gente, isso é tão pequeno. É passageiro, né? Já diz eternidade. A gente vai viver aquilo para sempre. Quantos anos você vai viver aqui? Tá, vamos viver muito, 100 anos. Muito, gente. Porque quem que chega aos 100 anos? É pra viver muito. Assim, é um número absurdo, 100 anos. E o que é a eternidade? Quanto tempo que dura a eternidade? Pra sempre. E a Bíblia, ela fala que tem 2 caminhos. Você não tem meio termo. Eu falo assim que não tem como você iludir alguém, dizer, olha, você pode ir pro céu ou você pode... Não tem, cara. Não. Você ou vai pro céu ou vai pra condenação eterna. Tem 2 caminhos. E quando a gente decide trilhar o caminho da salvação eterna, você vai ver que ele é um caminho, a porta é estreita. É difícil. Eu brinco, eu tava lá no parque acontecendo um monte de problemas, assim, né? Tudo que começou numa empresa nova, né, dando problema. Aí uma prima minha falou assim, mas a vida do crente é difícil, né? Aí eu falo, gente, o crente ele é lascado, né? É muita aprovação. O crente, a Carla foi comigo aquele dia, a gente foi daqui até lá, chuva, né? Tudo dando errado, tudo diferente do que a gente planejou. Ai, vamos receber os convidados com mesas, com flores. Mentira, pega todo mundo e enfia embaixo do barracão. E por quê? Porque o crente ele é lascado. Por quê? Porque isso daqui é muito pequeno. Muito pequeno. Deus cuida da gente, Deus nos ampara. Só que a nossa visão, ela é muito curta, ela é muito limitada. E quando você abre mão da tua visão, você começa a falar, Deus, eu quero ver o espiritual. Eu quero ver aquilo que os meus olhos não veem. Eu quero ver a sua mão me segurando. Eu quero entender o mundo espiritual. Eu quero que o Espírito Santo, ele fale comigo, ele me conduza, ele me ensine, me direcione. As coisas começam a fazer mais sentido. Uma porta fechada, você vê que é um livramento de Deus para tua vida. Não é um problema, é um livramento. É Deus te tratando aqui para não dar problema maior lá na frente. Um negócio que dá errado aqui é Deus te cuidando para lá na frente você não estrumbicar de vez. Ai, um relacionamento que não deu... É porque Deus estava vendo lá na frente que aquilo ali pra você ia ser uma treva. Aquilo na tua vida ia ser uma desgraça. Sim. E a gente... Ai, mas por que Deus... Então, quando você começa a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, ele te molda também. Sim. Ele te ajuda a entender com mais naturalidade, com mais facilidade. Não tô falando que fica fácil, que fica leve. Não, o fardo, ele é pesado. Mas com a presença do Espírito Santo, a gente não se desespera. Exatamente, o desespero, né? Desespero. E a gente acaba tomando atitudes, né? Totalmente fora do que Deus tinha pra gente, né? Às vezes a gente tá atrasando aquilo que Deus
tá... Porque a gente quer ajudar Deus, né? A gente Deus faz a promessa, quer a gente fazer quer do ajudar. meu jeito, achando que vai... Não, a gente tá atrasando a bênção na nossa vida, A gente né? quer dar uma ajudinha pra Deus, né? A mãozinha. A mãozinha com Deus. E a gente atrasa. A gente fica 40 anos peregrinando no deserto, num caminho que era pra ter feito. Por quê? Porque a gente é teimoso, porque o ser humano... Aí eu li a Bíblia, né? E ficava assim, meu Deus, o que esse povo queria? Deus mandava maná do céu pra eles reclamavam. Sombra com nuvem, roupa que não roupa- rasgava. Mas olha a nossa vida. Deus dá tudo. Tudo. Deus Ele dá provê tudo. Deus dá tudo. Deus dá saúde, né? Hoje eu falo, a gente vive com condições tão boas, né? Nas situações, né? Tem medicações, as doenças, hoje tem tratamento, as pessoas conseguem, né, se alimentar. Eu não estou generalizando, mas digo assim, existem... O povo reclama. Deus é culpado de tudo, né? Deus é culpado da pandemia. Por que Deus permitiu aquilo? Porque a gente reclama de tudo. A gente não aprende a confiar. A gente não aprende a se entregar de verdade para Deus. A gente prefere reclamar. A entrega, né? Entregar nosso coração, nossos sonhos, nosso projeto, quem nós somos, né? E é isso que ele pede, né? Ele só pede que a gente venha como a gente está. E o resto, ele faz. Transforma. Eu sempre gosto de falar assim, que Deus, ele quer que você venha. Não fica esperando melhorar a tua vida. Tem gente que fala assim, ai, quando eu chegar lá, eu vou procurar Deus. Quando... Não espera, não. Não espera. Pode não dar tempo, pode né? Pode não dar tempo. Né? Deus chama, Deus é amor, mas Deus é justo, né? Justiça. E Deus quer que a pessoa venha, mas eu sou assim, eu sou assado, vem. Só que vem e deixa Deus te mudar. Não fica naquele, ai, pau, que nas tortas. Eu nasci assim, eu vou crescer assim. Não. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te quebrantar. É um processo dolorido. Eu falo assim, eu sempre brinco. Eu falo, Deus está me construindo, né? Deus está me moldando. Não é fácil. Às vezes é muito difícil. Quando a gente aparece, principalmente em redes sociais, eu sempre tento deixar isso muito claro. Porque tem pessoas que me pedem conselho. Ai, eu vejo você com os seus filhos, parece que você tem uma calma. Gente, eu tenho calma, não. É Deus que ajuda, mas... Ai, casamento. Esses dias uma menina veio me falar assim, mas é assim mesmo o casamento que ela tá casando agora? Ela falou, às vezes eu tenho vontade de matar. Eu falei, amor, é todo dia. Todo dia. Não é às vezes, querida. É todo dia. Dá vontade de matar? Dá. A gente mata? Não. A gente, às vezes, não fala aquilo que queria falar. Eu sempre fui muito impulsiva, principalmente para falar aquilo. E hoje eu peço para Deus, eu aprendi isso, eu falo, Senhor, não deixa eu dar... Dominar, né, as nossas emoções. Muita fiada em resposta, né? Muita fiada, isso magoa. E antigamente eu não tinha essa preocupação, isso eu tô magoando o meu marido. Não, hoje eu tenho. Eu peço pro Espírito Santo me ajudar a dominar, né? Ter domínio próprio, para não ser tão afiada numa resposta, para não ser tão rápida em irar-se, né? Para ser mais compassiva. E isso é tudo na vida. Quando você aprende a conviver com o Espírito Santo, você começa a ver teus defeitos. É como se a gente tivesse uma lupa para ver os mínimos defeitos nossos e tentar melhorar. Eu falo, gente, nas redes sociais é tudo bonito. Parece que o casamento dos outros é lindo, os filhos dos outros são... Me perguntaram assim, eles não brigam? Das crianças, eu falei, menina, é o tempo todo. Eles brigam o tempo todo, eles brigam o dia inteiro, os dois. Mas eles se amam, mas eles brigam. E é assim a vida, é a vida real. Não é porque eu sou crente que eu sou perfeito, eu sou um poço de santidade. Não, gente, eu cometo um monte de erro. Só que essa chavinha que vira. De repente, muda aquela chavinha. Eu acordo todos os dias pedindo, Espírito Santo, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a fazer a tua vontade. Espírito Santo, me ajuda a ser uma mãe melhor. Para os meus filhos não é fácil. A gente trabalha o dia inteiro fora. Eu falo, tem hora que eu estou muito cansada, eu estou exausta. São compromisso social com a família, a gente trabalha. Tanta coisa que a gente se envolve. E o tempo parece tão pouco ultimamente, tudo né? Tudo tão corrido, tudo tão rápido. Eu peço, me ajuda a ser uma mãe melhor para os meus filhos. Me ajuda a ser uma esposa melhor. Me ajuda a ser uma filha melhor, uma irmã melhor. Me ajuda a ser útil na tua casa. Eu peço para Deus isso. Eu falo que a gente quer acostumar. Não sei se tem que chegar a sentar e ficar sentada no culto. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar envolvida com as coisas da minha igreja. Eu gosto. Então eu peço, me ajuda a ser útil na tua casa. Eu quero te servir. Eu quero que aquilo que você me deu eu possa usar. É algum talento? Foi Deus que deu. Se você tem algum... mas eu não sei cantar, eu não sei falar. Mas você sabe orar. Você sabe ser uma pessoa que está motivada. Vamos fazer uma faxina, vamos fazer um mutirão, vamos fazer aquela pessoa que está sempre presente. Ofereça o teu tempo para Deus. É uma forma de ajudar. Você ofertar é uma forma de você estar adorando a Deus, né? Igual ali na igreja, a gente tem vários projetos sociais. Nesse exato momento, meus pastores estão na África. Eles estão em Luanda. E a gente fez um mutirão para arrecadar dinheiro para levar lá. E a gente ajuda vários países. Timor-Leste, a gente ajuda na Venezuela, ajuda no Vale de Jequitinhonha. Meu pai foi conhecer o trabalho no Vale de Jequitinhonha ano passado. Ele veio impactado
assustado com o que ele viu lá. E ele vê o quanto a gente é mesquinho aqui. Que a gente reclama, às vezes, de não ter o que para comer um negócio que a gente queira, né? Ai, vontade de comer coisa diferente. Como a gente é mesquinho. Meu Deus. E quando você se depara com essas demandas que existem lá fora... A realidade do outro, né? É tão... Sabe, você vê que Deus... Como você é abençoado. E Deus, ele não abençoa... Eu falo assim, Deus não abençoa a gente à toa. É para fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho essa consciência de orar? Senhor, me ajuda a ser útil na tua obra. Abençoar outras se eu não puder vidas, né? ir, se eu não puder falar, mas que eu possa ofertar. E principalmente, que eu possa pregar a tua palavra através da minha vida, sabe? Quando eu oro para os meus filhos, todos os dias eu oro antes de eles chegarem na escola, e eles têm essa consciência. Eu falo que a vida deles seja um testemunho para outras crianças e eles entendem isso. Eu falo, vocês têm que entender que eles vão ver o amor de Cristo na vida de vocês, da forma com que vocês se comportam, da forma com que vocês atitudes, né? reagem. Se alguém te falar alguma coisa, se acontecer alguma situação, como que você vai reagir? Eu falo pra eles. Eles têm que ver, os amiguinhos têm que ver Cristo na vida de vocês. Eles têm que ver isso em vocês. Vocês são diferentes. E é essa consciência que a gente tem que ter. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que Cristo tem que aparecer através da minha vida. E não é de muito falar. Sim, exatamente. É de viver. Engraçado que as pessoas elas acham que pra gente estar na igreja, a gente é perfeito, né? Mas, na verdade, lá é um hospital, né? Onde a gente vai pra gente doente. Se alimentar, buscar, né? Para que fora a gente possa ser igreja, né? Para que fora a gente possa falar de Jesus, para que aqui a gente viver, né? Então lá ninguém é perfeito. Lá a gente vai para a gente se aperfeiçoar a Deus, para que aqui fora a gente possa viver isso, né? Com as pessoas, porque antigamente eu acho que eu vivia muito a religiosidade, né? E isso me travava em transmitir o amor de Deus para as outras pessoas. Então eu achava que eu vivia presa dentro da igreja, né? Com a religiosidade, e aqui fora eu não falava do amor de Deus, sabe? Então, isso prendia muito eu. E hoje eu entendo, eu consigo desenvolver mais relacionamentos, falar mais de Deus com as minhas atitudes. Eu não falo tanto, mas eu tento demonstrar mais, sabe? O amor de Deus na vida das pessoas. Eu entendo que não é muito de falar, é de viver mesmo. Eu tenho pessoas que às vezes mandam, você pode fazer uma oração por mim? E isso, a pessoa às vezes acha que está te incomodando de uma forma. Não é. Não, é um prazer, né? É um prazer que eu tenho Nossa, de poder... meu sonho é sair orando por todo mundo, mas sabe, e é engraçado isso, sabe? Às vezes eu chego num lugar, a pessoa me manda uma mensagem, ora por mim, pelo amor de Deus. Porque coisa... Falei, poxa, se ele lembrou de mim agora, então sei lá, acho que eu plantei alguma coisinha ali de bom ali dentro. E é isso que Deus quer da gente. Eu falo que ser igreja... O meu marido é um grande evangelizador. Eu não sou uma grande evangelizadora igual ele. Porque eu ainda sou muito tímida. Eu já tive situações assim que o Espírito Santo... Eu estava atendendo uma paciente e ele mandou eu falar com ela. E eu queria morrer. Eu queria abrir um buraco. Eu ficava teimando. E ele falava assim, eu fazendo anamnese, gente. Era uma audiometria, não tinha nada a ver. Pergunta se ela já tentou se matar. E eu pensei, não vou perguntar. Meu Deus. Você tá doido? Eu não posso ir pra casa da mulher do nada. Viu, querida, você já tentou se matar? Não. E eu ficava. E o Espírito Santo pergunta se ela tentou se matar. E eu falei, gente, mas no seco, assim, então vai. Mas como eu confio, né? Eu falei, se Deus tá te colocando naquela situação, ele vai te amparar. E eu perguntei pra ela, viu? E assim, eu não tinha nem cara, né? Você já tentou suicídio? E não tinha nada a ver ali o negócio. Gente, era uma audiometria, não tinha... Aí a mulher começou a chorar, eu falei, entendi, senhor, né? E ela começou a me contar a história dela, né? Que ela era suicida mesmo, com 3 tentativas, inclusive naquele dia. E antes dela ir lá, ela falou assim pra Deus, é a última chance que eu dou pra Deus. Que se eu presto pra alguma coisa, se você me quer pra alguma coisa, você vai mudar minha vida hoje, ou eu me... Pra mim foi muito difícil, porque eu não sou uma grande evangelizadora. E eu tive naquele momento pregar, falar de expressão pra ela, orei com ela, conduzi ela até na igreja, levei, apresentei pro grupo de mulheres que faz esse trabalho muito melhor do que eu. Cuidaram, ela está firme nos caminhos até hoje, isso fazem anos. Então, algumas situações muito pontuais, quando o Espírito Santo me motiva, me insiste, quase me empurra, né? Eu faço. Mas o Nelton, ele é um grande evangelizador. Ele tem uma facilidade de aonde ele chega, qualquer assunto, ele prega. E eu fico admirada, sabe? O motoqueiro bateu no meu carro. Eu tava indignada, eu queria matar o motoqueiro. Eu liguei pra ele porque eu tava indignada. Ele pregou pro motoqueiro. O cara saiu chorando, eu falei, o Nelton vai fazer ele pagar o meu carro. Daí eu falei, e daí? O que resolveu? Eu falei, que resolveu o quê, Melissa? Nós vamos ter que chamar o seguro e mandar uma... Eu falei, não, mas ele saiu chorando. Porque eu tava pregando pra ele. Meu Deus, ele não perde a oportunidade, ele não né? perde. Eu admiro isso. Eu Isso falo é lindo. que é tão bom a gente viver isso, é verdade do Evangelho de Cristo, que, igual você falou, não é a religiosidade, é servir a Deus. É buscar
a Deus. Eu encontro Deus buscando, orando, lendo a palavra. Eu sempre falo que eu sou contra você, eu não tenho igreja nenhuma. Não. Você tem que ter uma igreja, você tem que acreditar em algo, você tem que fazer parte de uma sociedade, porque a igreja é uma família, que ela ajuda a cuidar. Eu tive uma decepção com a igreja. Gente, isso é normal, todo mundo teve. Eu tive várias. São 32 anos. Eu tive várias. Por quê? Porque são seres humanos. Mas é entender que eu não estou lá por conta de nenhum deles. Exatamente. É um lugar que eu escolhi para servir a Deus. Então, escolha um lugar para servir a Deus. E você viver em comunhão, né? Com as pessoas, ambiência, né? Esses dias a gente faltou uns cultos aí bem seguidos, assim, por conta de estar trabalhando lá pro parque. Aí, quando a gente chegou na igreja, eu falei, meu Deus... Eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar faltando culto. Eu não aguento viver assim. Eu não aguento viver pandemia, né? Que era culto online. Gente, pra mim era um absurdo. Aquela falta da gente estar junto. E não é é porque é alguma forma de emotismo, de cantar. Não. É realmente sentir a presença de Deus. E eu falo que quem sentiu essa presença uma vez entende do que eu tô falando. É sentir a presença do Espírito Santo. É ele te confrontar, ele te mostrar quem você é. Porque às vezes a gente quer pôr uma máscara, né? Não, ele te mostra quem você é, porque ele conhece o teu interior, ele conhece as tuas atitudes. Tem pessoas fazendo coisas boas, mas com intenções ruins. A intenção do nosso coração, né? Ele conhece. Ele conhece. Às vezes a gente erra, mas ele conhece a intenção, ele te ajuda a corrigir. Né? Se tropeçou aqui, ele vem e fala, não, peraí, vamos lá, o pai te ajuda, o pai te ensina, o pai pega da tua mão, o pai te leva. Ele dá segurança. Né? Hoje eu falo assim, que de nenhuma forma ele deixa a gente desamparado. Não é que ele dá tudo o que a gente quer, porque ele sustenta. Ele sustenta. E quando você entende, pai, né? É um pai. Exatamente. É um pai de amor. A palavra assim, se vós sois maus, saber dar coisas boas aos seus filhos, imagina o nosso pai. Exatamente isso. Exatamente. Por que Deus dá mais para um, menos? Ele sabe. Ele cuida, ele guarda, ele responde. Né? Igual eu falei, às vezes não é do dia que a gente queria, mas ele responde. Ele ouve a oração e ele conhece um coração quebrantado, um coração aflito, um coração sincero, uma entrega de verdade. E como que eu posso me entregar para Deus? É você justamente abrir mão daquilo que você é você ser sincero. Eu falo que para orar, tem pessoas que acham que a gente tem que ter palavras bonitas. Eu não sei orar. Tem um monte de falar isso, né? Eu não sei orar, eu não sei. Tem que ter uma palavra diferente. Gente, é igual você falar com teu pai. Aqui, né? É nós aqui, sabe? Eu chego pro Espírito Santo, eu oro e falo assim, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Então tá, vamos lá. Aqui tá os boletos. Tá, boletos? Tá aqui os boletos. Gente, boletos. Eu que sei de falar pra Deus, que eu vou inventar? De falar pra Deus, olha, pra amanhã, tá aqui, X, eu preciso pagar. Por quê? Porque eu falo, Senhor, não me deixa ser envergonhada, né? Porque é uma empresa, as coisas não são fáceis. Senhor, não me permita ser envergonhada. Esses boletos da empresa precisam ser pagos amanhã. Me ajuda. E, gente, vir dinheiro, você não sabe de onde. Isso aconteceu muitas vezes depois que eu tô na frente da loja. Vir dinheiro que eu não tenho ideia. Você roubou, Melissa? Não. É gente que pagou nota atrasada, que eu imaginava assim, dinheiro perdido, sabe? Sei. Fulano nunca mais vai pagar. Pagou. É dinheiro. Você fez uma venda, assim, absurda. Chegou alguém que você não sabe nem quem é. A pessoa nunca botou os pés na loja e fez uma compra absurda da loja, assim. Acontece. Um negócio, a pessoa que tinha feito parcelado, chegar, viu? Quanto que é das minhas notinhas? As do mês? Não. Todas. Eu vou pagar hoje. Meu Deus. É Deus. E eu sei, eu reconheço. Às vezes a menina fala assim, eita, você orou, né? Eu falo, orei. Às vezes as meninas lá falam assim, Melissa, tem que chamar teu pastor, tá difícil o negócio aqui. Eu falo, não, pra já. Vamos orar aqui dentro, que Deus vai ajudar, que Deus vai... E a gente confia e ora e vai cada dia, sabe? Vencendo. Cada dia, cada batalha você vai vencendo. Eu sempre, quando eu vou ter oportunidade de pregar ou falar alguma coisa, eu falo assim, você tem que ter consciência que você chegou aqui hoje, você já venceu todos os seus piores momentos para você estar aqui. Você já venceu todos os seus piores dias e você está aqui. Então, não é hora de desistir, não é hora de abandonar o barco, não é hora de gritar, é hora de entender que assim como você passou por tantas coisas, né? Porque eu falo que cada pessoa tem uma história. Sim. Gente, cada um carrega suas dores, suas marcas, e você venceu todas elas. Você está aqui. De alguma forma ou outra você conseguiu. Então, o que é falta? O que está te faltando para você se entregar? O que está faltando? O que Deus tem que fazer? Deus falou para meu pai, o que mais que você quer? Eu te dei, olha aí, você não podia ter filho, você tem 3.
Que mais que você quer? E às vezes Deus tá perguntando isso. O que mais que você quer? Eu te dei saúde, te dei fôlego. Na pandemia, a gente aprendeu o que era não ter fôlego, o que era a pessoa morrer sem respirar. Deus nos dá o fôlego da vida diariamente. Diariamente. A gente milagre respirar toda é um manhã, milagre né? toda manhã. Você se alimentou hoje. Eu não sou rica, eu não tenho. Você se alimentou. Não tô falando o que você comeu. Você comeu, tomou um banho, tem uma cama para dormir, tem um celular para assistir esse podcast, você tem acesso. Deus, que mais que tá faltando? Para você se entregar de verdade para Deus e começar um relacionamento novo e falar assim, Espírito Santo, muda a minha vida. E quando você confiar e fizer isso, Deus tem uma história linda para mudar e para escrever. Exatamente. Isso que eu ia pedir pra você falar alguma coisa pro pessoal, né? Sobre. Mas já falou, gente, já falou, né? Sobre se entregar mesmo. Não é viver uma religião, regras. Não, porque à medida que a gente vai desenvolver esse relacionamento com Deus, a gente não vai conseguir viver sem mais. Porque a gente vai entender como é maravilhoso e como é muito melhor com Ele do que sozinho, né? Tudo é mais fácil, né? Eu sempre falo isso. É entender isso, que no momento mais difícil, você não precisa se desesperar. Você tem a quem recorrer. Se todas as portas se fecharam, se todos os seus amigos se viraram as costas para você, se a sua família virou as costas para você, a Bíblia fala assim: ainda que uma mãe esqueça do filho, que ainda amamenta, eu não me esquecerei de vós. O que é isso? Eu, teu pai eterno, lá na eternidade, ele te conhece, ele conhece o teu nome, ele sabe a sua história, ele conhece a sua voz, né? ele te formou. Você não foi feito por molde, não foi feito em atacado, não. Ele te fez, ele escreve a sua história. E quando você confia, entrega a tua vida, tem que ter uma atitude, né? Tem que ter uma atitude, porque a gente tem livre-arbítrio. Sim, eu sempre falo, né? Que todos nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, mas nem todos são filhos, porque Ele nos adota, né? E aí a gente começa a ser chamados de filho, aceitamos Ele como pai, e Ele começa a colocar aquilo de um pai em nós, né? As características de um pai, né? Então, tipo, todo mundo, eu sou filho. Não, nem todo mundo, né? A gente precisa ter essa decisão. Até porque, como que você tem um relacionamento com seu pai? Você tem um pai que você não fala com ele nunca? Você não é filho, você foi feito por ele. Não, meu pai, então a gente tem que conversar. A gente tem que ter intimidade. Eu tenho que conhecer a voz do meu pai. Eu tenho que conhecer as vontades do meu pai. Disso meu pai gosta, disso meu pai não gosta. Então, entregar a vida a Cristo é assumir o papel de filho. E com esse papel, ser submisso às vontades dele. E nesse papel, confiar nele. Abandonar, né, o direito de dirigir a tua vida. Entregar ela a Cristo. Deixar que ele conduza. Porque ele sabe muito mais do que a gente. E ter essa esperança da vida eterna. Saber que aqui é tudo muito momentâneo. É tudo muito curtinho. Os nossos problemas aqui, eles são muito passageiros perto daquilo que ele planejou pra gente. O que ele tem sonhado pros filhos dele é muito maior. Exatamente. Né? E às vezes a gente fica perdendo tempo por coisas pequenas, por miudezas do dia a dia. Viver com Cristo, viver para Cristo é a melhor escolha que você pode fazer. Ela é a peça-chave fundamental para viver a eternidade com Ele, né? Quando aí sim vai se cumprir a palavra dele, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda dor. Lá não haverá lágrimas, não haverá sofrimentos. Lá nós vamos viver com Cristo, né? Face a face, andar com Ele nas ruas de ouro. E quando esse dia chegar lá, eu falo, como que vai ser? Porque a vida, ela termina para todos. Às vezes, alguns vão ser no arrebatamento da igreja, outros estão sendo arrebatados diariamente. E quando chegar na hora do juízo final, o que você tem para apresentar? Né? Ai, Deus, não deu tempo. Não deu tempo. Ou não, Senhor, eu escolhi viver para ti, eu tô aqui, eu tô pronto, eis-me aqui, né? Me chama que eu vou para fazer a tua obra. Então, se eu puder, né, dar um conselho para você hoje, que estiver assistindo esse pod, né, que cai entre nós, se eu puder te falar, viver com Cristo. Viver para Cristo é a melhor escolha que você pode fazer. Sabe por quê? Porque Ele vai estar do teu lado, te amparando e vai sustentar, te pegar no colo mesmo. Quando a gente não aguenta mais, Ele pega no colo, te abraça e fala, filho, eu tô aqui. E essa sensação, essa certeza, é só Ele que dá. Nenhum outro artifício do mundo pode fazer o que Deus pode fazer pela gente. Amém, amém. Gente, nosso primeiro podcast foi um sucesso, quase 2 horas. Quase 2 horas de podcast, mas é isso, né? Estamos indo bem, já estamos. Queremos agradecer a presença sua, Melissa, aqui no nosso primeiro episódio para falar desse assunto tão, né, maravilhoso, que não acaba nunca, né? Não acaba nunca, né? Nossa, vamos fazer episódio 2. Episódio 2, porque é um assunto que, gente, não tem fim. Falar do amor de Deus, falar do Espírito Santo, falar do que Ele faz na nossa vida diariamente é maravilhoso e é um assunto, assim, gostoso. Quando você
prender e pegar gosto, vai. E eu quero agradecer você que está aqui nos acompanhando, que ficou aqui até o finalzinho assistindo, né, a história, o testemunho de vida da Melissa. A gente quer agradecer, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E não perca o nosso próximo episódio, que vai estar imperdível, com mais uma pessoa aqui contando, né? Mais um assunto maravilhoso. E eu espero vocês aqui no nosso próximo podcast Cá Entre Nós.